Olá, oitavo ano! Hoje iremos estudar preposições e crase, assuntos que já ouvimos falar, não é mesmo? Você é bom de memória? Lembra dessa paródia aqui das preposições? Vamos escutar o ritmo? A, ante, até, após, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, 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 trás, sem, sobre, 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 trás. Lembra? Nós estudávamos ano passado ao ritmo de Escravo de Jó as preposições a, ante, até, após, com, contra, desde, de, entre, para, perante, por, sem, sobre, 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 trás. As paródias nos ajudam a recordar os assuntos de gramática. Nós estudamos preposições simples, não é? As preposições simples são como essas que nós acabamos de ouvir e ver aqui na música, não é? Mas também elas podem vir acompanhadas. Quando uma preposição ela vem acompanhada de outra palavra, nós chamamos de locução prepositiva. É o caso que nós temos aqui, o advérbio abaixo, que é um advérbio de lugar, junto com a preposição de. Então, aqui eu tenho uma locução prepositiva. Abaixo vemos as preposições simples e as locuções prepositivas. Nessa, um grupo de palavras exerce a função sintática de relacionar uma palavra a outra. Então, a locução prepositiva tem a mesma função das preposições. Vamos revisar as preposições. Vamos analisar algumas preposições nas imagens abaixo, nessas duas manchetes de jornal que nós temos aqui nessa propaganda. As preposições, muitas vezes, elas podem, gente, estabelecer relação de sentido. Ou seja, ela vai além da função de relacionar. Ela pode trazer o sentido de oposição, tempo, lugar, finalidade, posse, causa, entre outros. Acompanhem comigo. Após lutar contra seu corpo nos últimos 5 anos, Joana conseguiu usar um biquíni na praia. Veja, aqui nós temos preposição? Temos sim. E cada uma delas vai trazer um sentido para a gente. Acompanhe, ó. Após. Após, ela vai trazer o sentido de tempo. Após, está se referindo aos 5 anos. Então, sentido de tempo. Contra. Contra vai trazer uma oposição. Ela está, no caso, lutando contra o corpo. Nos últimos 5 anos, vai trazer uma localização para mim. Na praia, vai trazer novamente localização. Lugar. Joana se divertiu muito e percebeu que não precisava mudar seu corpo para se sentir bem. Quando eu vejo aqui, ó, esse para aqui é uma finalidade. Então, ela mudou para quê? Para se sentir bem. Então, é a finalidade. Quadro de Picasso é retirado de leilão por danos acidentais. Eu tenho preposição aqui? Tenho. Eu tenho de, tenho por. Então, quadro de Picasso, uma relação de posse. De quem? De Picasso. É retirado de onde? É retirado do leilão. Então, aqui me indica lugar, localização. Por danos. Então, por danos aqui, danos vai ser, o por está se referindo à causa, que foram os danos acidentais. Egípcio, que morava nas ruas de Florianópolis, volta para casa com a ajuda de policial. Eu tenho preposição aqui? Tenho, claro. Eu tenho nas, eu tenho de, eu tenho pra, eu tenho com, eu tenho de. Esse aqui não é porque ele está como artigo, tá certo? Então, nas traz a localidade, ruas. De onde? Qual é o local? De Florianópolis. Então, lugar novamente. Ele volta para casa. Esse pra aqui está informando o destino. Com quem? Então, vai esclarecer aqui, não é? Com, no caso, a ajuda do policial. Então, de quem? Então, eu tenho aqui duas preposições para se referir, no caso, a essa pessoa aqui, que é o policial, certo? No quadro
agora que nós temos, nós podemos ver algumas preposições híbridas. O que são preposições híbridas? São preposições que se misturam com outras palavras. É uma preposição composta, certo? É uma composição. Veja, a preposição, ela pode ser associada a um artigo, como aqui, ó, de mais o, como em mais as. Ela pode ser associada a um pronome, como, ó, de mais ela que é um pronome, como também pode ser associada a um advérbio. Veja só, a mais onde, né? Que onde é um advérbio. Então, de mais o, do. Então, uma preposição mais um artigo trouxe, então, pra gente uma preposição híbrida, composta, no caso, que ela foi composta pela junção, pela associação com outra palavra. Em mais as, que formou nas. De mais ela aqui, que é um pronome, formou dela. A mais onde, que é um advérbio, formou aonde. E aqui refere-se, no caso também, ó, o per, que é a antiga preposição por. Então, antigamente não se escrevia por ela, sim per ela, por exemplo. Então, depois juntou, no caso, essas duas, a preposição juntamente com o artigo e transformou em uma preposição composta. Aqui eu tenho novamente também a, que é uma preposição, nesse caso, mais o o, que é o artigo, forma a preposição híbrida ao. E também temos a mais a, que forma a crase, que é isso que nós vamos ver agora. Agora o nosso foco será a crase, gente. Ela é uma preposição híbrida, formada por uma preposição mais um artigo. Vamos observar. Quando a preposição a, ela se associa ao artigo definido a, ocorre a fusão das duas letras. Então, ocorre a mais a. Tal fusão recebe o nome de quê? De crase, e é marcada pelo acento grave. O acento grave, no caso, é quando ele é virado para a sua esquerda. Olha ele aqui, tá certo? Compara as duas frases a seguir. O acesso a quê? Ó, a. Quem tem acesso a algum lugar. Então, qual foi o acesso que ele teve? O pontilhão. Então, eu tenho aqui a mais o, que foi igual a ao. Então, eu tenho uma preposição, que a palavra acesso, ela exige a preposição, e o aqui, no caso, que acompanha o substantivo pontilhão. Então, o a, exigido pelo acesso, e o aqui, do substantivo pontilhão, formou, então, a preposição aqui híbrida ao, tá certo? O acesso à estrada foi interrompido. Aí, por que aparece esse a aqui com o acento grave? Porque é a associação de a preposição mais o a como artigo. Acesso a quê? Acesso à estrada. Então, esse a mais a é igual a com acento grave, que se chama o fenômeno crase. Como é possível notar, a crase ocorre quando o termo regente exige a preposição a, e o termo regido admite o artigo a. Por isso, a crase não poderá aparecer antes de quê? Ó, atenção. Ela não aparece antes de palavra masculina, ela não aparece antes de verbo, nem antes de artigo indefinido e nem antes de pronomes, certo? Como ela, esta, essas, ninguém, que. Veja só, aqui, como pontilhão é masculino, eu não poderia colocar acesso a pontilhão. Por isso que teve que colocar o o. Então, ao. Estrada é feminino, então acesso a estrada. Então, posso utilizar aqui normalmente crase, certo? Não posso usar quando tiver palavra masculina, verbo, artigo indefinido, que é o caso de uma, por exemplo, e os pronomes que nós estamos vendo aqui no exemplo. Vamos ver agora algumas regras de uso da crase.
Conheça alguns casos especiais. A crase em locuções formadas com palavras femininas. Verem aqui, ó. Vire a. Vire aonde? Vire à esquerda. Então, aqui eu tenho a. Vire a aonde? À esquerda. Então, eu tenho a mais a. O a mais a foi igual, então, aqui o fenômeno da crase. A sessão começará a que horas? Às 7. Então, a mais as, que foi igual a as. Ia ao clube. A que horário ele está se referindo? A que momento? Então, à tarde. Então, a que momento? E o à tarde, então, usa-se crase. A loja ficava aonde? Qual é o local que ele está se referindo? Então, aonde? À beira da estrada. A mais a. Houve crase. Adoro bife. A que maneira? A que modo você gosta? Então, ó, o a. A moda de Milão. Então, a mais a, novamente, que vai haver, então, crase. Segundo, a crase também, antes de palavras femininas no plural, quando é usado o artigo as, como a gente viu, acesso a quê? Acesso às notas. A mais a gerou esse as aqui com acento grave, havendo então crase. A crase antes dos pronomes demonstrativos iniciados pela letra A, como aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Vejam, estava atento a quê? Aquelas regras. Então, a mais a, esse a de aquelas recebeu, então, acento grave. A crase é facultativa, ou seja, opcional. Você pode ou não querer usar nesses casos aqui, ó. Quando tiver pronome possessivo, como é o caso de minha. Quando tiver pronome próprio, no caso, aqui como Clara, não é um substantivo próprio. E quando também tiver a preposição até. Então, tanto faz você usar ou não usar. Então, entreguei o texto à minha aluna, eu posso utilizar aqui sem crase, com crase. Confessar a seu amor a Clara. Como eu tenho aqui um substantivo próprio feminino, tanto faz eu utilizar crase ou não. Foi calmamente até a porta. Então, eu tenho aqui a preposição até. Eu posso ou não usar crase. Vai depender do meu gosto. Prestou atenção nas explicações? Não entendeu? Volta um pouquinho para o início, para a gente ver as preposições crase direitinho. Se já compreendeu, vamos para a atividade. Número 1. Qual é a relação de sentido produzida pelas preposições empregadas em do, cais, até o sertão? Então, eu tenho a preposição do e até. Eu quero saber qual é o sentido dessas duas. Qual é o sentido, certo? Então, vamos lá. Do indica posse e até indica lugar. Do indica destino e até indica modo. Do indica origem e até indica limite. Para você responder bem direitinho, sem dúvida, leia aqui o anúncio. Através da leitura do contexto, você pode observar qual é o sentido que foi empregado cada preposição. 2. Leia a tirinha e classifique a preposição ao da frase. Eu não gosto de ir ao dentista. Esse ao aqui, ó, preste atenção, esse ao é uma preposição simples, é uma locução prepositiva ou é uma preposição híbrida que foi composta com a ajuda de outra palavra. Esqueceu esse assunto? Volta um pouquinho para o início da aula que você vai ver a tabela, vai ver os exemplos e vai com certeza acertar essa questão. 3. Reflita. Vamos reescrever a frase lá do número 2. Ele disse aqui, ó, eu não gosto de ir ao dentista, certo? Ele disse isso aqui. E se eu, ao invés de dizer dentista, eu colocasse clínica, como é que eu poderia escrever então?
Vamos ver? Vamos reescrever a frase dita pelo garoto da tirinha, substituindo dentista pela palavra clínica. Qual seria a forma correta? Eu gosto de ir à clínica sem usar crase. Eu gosto de ir àquela clínica. Eu gosto de ir à clínica, usando, no caso, crase. Lembre-se que a gente precisa ver se há essa fusão aqui, ó. Tá certo? Se esse ir aqui, ele pede o a. Se ele pedir, então, provavelmente, eu vou ter que usar crase. Se ele não pedir, então, não irei usar. Lembre da dica. Avalie o uso da crase na tirinha de H. Veja. Ele diz assim, ó. Conseguimos chegar à Inglaterra. Olha que ele usou crase aqui, tá certo? Eu quero saber se foi correto ou se foi errado ou se está parcialmente correto ou errado. Vamos ver. Está correto usar crase chegar à Inglaterra. Se estiver correto, você marca essa. Está errado, pois se trata de um país. País é masculino, ele não pode então usar. Será que essa questão, então, essa alternativa é a correta? Não, está parcialmente correto. Ele deveria usar crase, mas não deveria aparecer o acento. Então, qual dessas três alternativas aqui está correta? Quinto e último, leia o trecho do livro PSBG das autoras Adriana Falcão e Mariana Veríssimo, que apresentam uma troca fictícia de e-mails entre amigas. Neste e-mail, Bia reclama porque Lili não dá notícia há dias. Analise a expressão morrendo de nojo. Você vai observar esse dia aqui, que é a preposição. Que sentido ela traz pra gente, esse morrendo aqui de nojo? Traz uma relação de lugar, uma relação de posse ou de causa. Qual dessas três traz o sentido? Leia o texto aqui direitinho quando você for responder, que você com certeza vai acertar essa questão. Qualquer dúvida, consulte-me, tá certo? Uma boa atividade.